mentais mais lentas. Mais lentas. É uma espécie de condensação da própria frequência para torná-la acessível aos alunos? Exatamente isso. É descer um degrau vibratório para alcançar a turma. Paralelamente, o aluno que presta atenção e se dedica ao aprendizado encurta e acelera as próprias oscilações. Cria-se, então, o que a obra chama de ajuste de nível. É um encontro magnético no meio do caminho. Nossa, eu fico imaginando o sistema de embreagem de um veículo manual, que tem a exata função de equalizar a velocidade de rotação do motor com a da caixa de marchas. É uma excelente analogia. São engrenagens de tamanhos e velocidades distintas. Se não houver esse acoplamento no tempo certo, o carro dá solavancos e o movimento não acontece de forma suave. A mente do aluno precisa acelerar para alcançar a mente do professor, que aceitou desacelerar. O mecanismo é rigorosamente esse. Esse nivelamento vibratório permite a permuta segura dos agentes espirituais que constituem o aprendizado. Mas e quem não quer prestar atenção? O texto alerta exatamente para o outro lado da moeda, a recusa em participar desse ajuste. O aluno do fundão que só quer bagunça. O indivíduo que foge do estudo, que não foca atenção, não permanece em uma estufa neutra. Ao rejeitar a sincronização com mentes que buscam a elevação, essa mente se desvia, E acaba se acoplando a outros circuitos magnéticos. quase sempre atrelados a padrões que retardam o desenvolvimento e atrasam a jornada de amadurecimento coletivo. Mas, se a sala de aula exige esse ajuste de embreagem guiado pela paciência de um professor, a mesma lógica se estenderia ao ambiente corporativo? Sem dúvida. Porque no mundo do trabalho as pressões são outras. A dinâmica de poder costuma ser bem mais rígida. É possível aplicar a mesma sincronização de ondas em um escritório, numa fábrica? A obra afirma que o princípio permanece idêntico. Cada local de trabalho é estruturado, energeticamente falando, como um novo educandário. A diferença reside na aplicação da força, imagino. Exato. Quando a harmonização mental ocorre no ambiente profissional, os líderes que orientam suas equipes com justiça e foco são elevados, na estrutura invisível, à condição de protetores daquele agrupamento. E os liderados? Os liderados que oferecem cooperação e entram nessa mesma sintonia transformam-se em instrumentos hábeis para grandes realizações. A engrenagem da produtividade humana depende vitalmente desse acoplamento de ondas. É uma cocriação magnética contínua. Olha, toda essa sequência, do berço como centro de indução, passando pela embreagem da sala de aula e pela orquestração do trabalho, Deságua num ponto muito específico. deságua na tese mais contundente deste material. É a constatação de que o conceito de mediunidade não é um dom exótico reservado para poucas pessoas que frequentam centros específicos. De forma alguma. A tese central é que a ação humana, a própria existência consciente, é um ato de constante transmissão e recepção magnética. Nós somos antenas vivas caminhando pelo mundo. Se conectarmos isso com um panorama maior, o texto nos entrega o seu axioma central. Todos somos médiuns. É uma mudança de paradigma gigantesca. Dentro dessa física espiritual proposta, cada ser humano é um radiotransmissor refletindo ininterruptamente as forças que assimila. E a captura dessas forças não é aleatória, certo? Ela é determinada pela direção para a qual o indivíduo aponta o seu foco de energia mental. Exato. A vontade é o cursor que define a estação do rádio. E existe uma lei de proporcionalidade muito severa operando nessa dinâmica de escolher a estação, não é? A relação direta que o texto faz entre a bagagem de conhecimento e o tamanho da nossa responsabilidade. O texto não deixa margem para dúvida sobre o custo da evolução. A regra é clara. A liberdade de ação de uma mente é estritamente proporcional à parcela de conhecimento que ela já conquistou. Ou seja, ignorância pode até limitar, mas protege de certas cobranças. Sim, ampliar a consciência significa ter acesso a novas frequências, o que traz uma liberdade de atuação muito maior. Contudo, essa nova envergadura demanda um nível de vigilância redobrado. O termo usado na obra é certeiro ao indicar que uma mais extensa mordomia
implica obrigatoriamente numa responsabilidade mais extensa. Manter a antena sintonizada no crescimento exige muita disciplina. É um trabalho diário. Por isso a fonte adverte que o estacionamento evolutivo não deve ser confundido com descanso. O comodismo é classificado como um repouso enquistante. É uma palavra feia, né? Inquistante. Dá ideia de algo que calcifica, que trava as engrenagens da mente e impede o fluxo de energia renovadora. É a paralisia espiritual. Só que nesse ponto eu preciso trazer uma reflexão crítica sobre a sustentabilidade dessa mecânica toda para nossa audiência. Manda. Porque se somos todos radiotransmissores ambulantes, se cada pessoa é um polo de sintonia cercado de frequências por todos os lados, Sim. e se cada pequena escolha gera uma responsabilidade magnética inescapável, a sensação que dá é de um esgotamento iminente. É cansativo só de pensar. Vamos imaginar a mente como um rádio antigo, daqueles analógicos grandalhões, onde o botão de sintonia está meio solto e gasto. Sei bem como é. Se a mão não ficar ali segurando o botão com força o tempo todo, policiando cada mínimo pensamento do dia, a estação vai escorregar na mesma hora para a estática. Pro chiado, pro ruído. Volta pro padrão de fábrica mais baixo. Exigir que a humanidade viva em constante e implacável vigilância vibratória não é um peso incompatível com a fragilidade humana. A analogia do rádio com o botão solto ilustra perfeitamente o dilema da consciência humana e abre caminho para entendermos as partes mais densas desse material. Porque ninguém aguenta segurar o botão o tempo todo. O texto não ignora a exaustão que o estado de alerta constante provoca. Pelo contrário, a fonte detalha minuciosamente qual é a consequência inevitável de soltar esse botão e permitir que a sintonia deslize para o ruído. É assim que adentramos o território dos reflexos condicionados viciosos, onde a passividade cobra o seu preço mais alto. Exatamente. É o escorregão vibratório. Então, o que tudo isso significa quando a teoria encontra a realidade prática de um dia ruim? O encerramento deste capítulo introduz uma terminologia que soa bastante alarmante numa leitura inicial. Os termos são pesados mesmo. Fala-se em entidades vampirizantes e no surgimento de moléstias fantasmas. O que ocorre na estrutura invisível da vida quando a nossa frequência escorrega a ladeira abaixo e se estabiliza lá no fundo? A explicação que a obra oferece afasta qualquer viés de folclore barato para tratar a obsessão como um problema de engenharia mental mal conduzida. Ciência pura do espírito. A mecânica descrita revela que ao tolerarmos ou cultivarmos o hábito de focar em atitudes destrutivas, e o texto cita nominalmente a acusação, a maledicência, a crítica ácida. A crueldade e o deboche também, né? Sim, ao focarmos nisso, nós estamos forjando novos reflexos condicionados. A repetição desses padrões automatiza a nossa sintonia em uma frequência extremamente baixa e prejudicial. Funciona tipo criar atalhos no teclado do computador, só que para acessar servidores repletos de vírus. É a automatização da capacidade de processar lixo mental. O texto descreve isso como automatizar a capacidade de atrair e transmitir agentes mórbidos, que afetam diretamente a saúde mental e emocional. Consequências físicas e mentais graves, então. Ao pavimentar esse circuito vicioso, o indivíduo inadvertidamente se converte em pasto. Pasto. O termo pasto é muito gráfico. Ilustra que a pessoa passa a servir de alimento energético. A antena mal sintonizada atrai essas entidades vampirizantes, que podem ser tanto outras mentes encarnadas, tão adoecidas quanto a do emissor, quanto inteligências que operam fora do corpo físico. E o resultado dessa conexão parasitária? É a instalação das chamadas moléstias fantasmas, condições de sofrimento psicossomático que drenam a vitalidade e que frequentemente desafiam os diagnósticos clínicos convencionais. É uma perspectiva assustadora sobre atitudes corriqueiras. Significa que participar de uma simples fofoca de corredor da empresa não é um escape emocional inofensivo. Longe disso. Ou sustentar uma reclamação constante sobre a vida. É um estabelecimento ativo de uma rede magnética com as piores fontes de transmissão possíveis.
É plugar a mente na tomada errada. Mas a fonte vai além e estabelece uma espécie de gradação das obsessões, utilizando a raiva aguda para ilustrar o colapso total desse sistema de sintonias. Qual é a anatomia da fúria, segundo essa ciência mental? A raiva intensa, a cólera, é dissecada pelo autor como o ápice do descontrole radiofônico. Quando alguém se entrega a um acesso de fúria, o texto compara esse estado a uma reação em cadeia na química. Uma explosão interna. A força de vontade é empregada na sua forma mais violenta, alterando instantaneamente o halo psíquico do indivíduo. E essa nuvem de energia ao redor da pessoa passa a atrair fermentações infelizes, correntes de extrema agressividade que flutuam no ambiente. Imediatamente, por aqueles minutos de tensão deliberada, o indivíduo perde o controle das próprias faculdades e passa a atuar de forma mecânica. Ele reflete as piores vibrações daquele espectro. A obra utiliza termos muito contundentes. Descreve essas pessoas como loucos temporários, ou como grandes obsidiados de alguns minutos. É alienação completa, com hora marcada e duração variável, causada pela perda voluntária da embreagem mental. E o ponto de encerramento de toda essa tese é justamente a responsabilidade intransferível. Não dá para culpar o universo. A lei maior descrita no material impõe que todo problema de sintonia é, em sua gênese, um problema de direcionamento da vontade. O botão do rádio não escorrega para agressividade por um erro de fabricação. Ele escorrega porque faltou a disciplina para mantê-lo na frequência do equilíbrio. A escolha do reflexo condicionado a ser cultivado é sempre e unicamente individual. Olha, observando toda a arquitetura que desconstruímos aqui, o resumo de valor para nossa audiência bate de frente com a ideia de que a mente seja um santuário isolado, impenetrável. A gente vive misturado. Fica muito claro que nós somos engrenagens vibracionais, moldando não apenas a nossa jornada, mas a realidade coletiva. A todo instante. E essa modelagem não acontece só nas grandes decisões de vida, mas nos reflexos condicionados de cada milissegundo. A vigilância sobre o que entra e o que sai da nossa antena não é luxo. O rigor com o conteúdo que consumimos e com a energia que despejamos nas interações mais banais é fundamental. Não é uma questão de mero otimismo ou pensamento positivo, de autoajuda. É higiene mental preventiva. É a premissa de que toda ação repetida constrói o seu próprio caminho, né? A fonte encerra as explicações reforçando o imperativo de perseverar no bem. Na construção diária e teimosa de hábitos elevados. Ao condicionarmos a mente a reagir com serenidade e estudo, pavimentamos uma via de acesso rápido para influências que atuam como suporte e proteção. O esforço inicial é desgastante, é segurar o botão do rádio. Mas a recompensa é a estabilização em um circuito que não drena, mas que impulsiona as realizações. Uma hora o botão para de escorregar com tanta facilidade. Uma manutenção que nunca termina, mas que garante a nossa estabilidade no circuito. E para finalizar a nossa imersão de hoje, quero propor um cenário para quem nos acompanha continuar refletindo. Boa. Uma imagem para levar no fim do dia. Pensar sobre os mecanismos invisíveis que acabamos de dissecar. Se a premissa é de que o pensamento constante de uma única pessoa altera a polaridade do ambiente e que a nossa passividade funciona como uma antena em busca de sinal, onde você quer chegar? Vamos imaginar a cena mais comum do mundo moderno. Um vagão de trem ou de metrô lotado às 6 da tarde. Dezenas de pessoas, todas em absoluto silêncio físico, mas com os pescoços curvados. As mentes inteiramente absorvidas por pequenas telas brilhantes. Exato. Alguns absorvendo notícias trágicas, outros mergulhados na raiva de discussões políticas virtuais, outros consumindo imagens de consumo desenfreado. Tudo ao mesmo tempo num mesmo espaço fechado. Sem que uma única palavra seja proferida. Que tipo de arquitetura magnética massiva, complexa e estrondosa está sendo erguida ali? Pairando acima daquelas cabeças, forjada puramente pela mistura invisível de todas essas sintonias silenciosas. É assustador e fascinante pensar na nuvem de energia em cima daquele vagão. É um quebra-cabeça invisível para se ter em mente ao sair de casa amanhã. Agradecemos muito a companhia na análise de hoje e sigam observando as engrenagens que movem a superfície da vida. Até o próximo estudo.